Quantos estão com fome e sede da palavra do Senhor? Então abre comigo em Josué capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 14. E a temática que o Senhor colocou no meu coração é posicione-se. Muitas são as indagações, do cristão para esse século. Eu sei que a gente observa o mundo e o mundo tem uma perspectiva de vida diferente do cristão. O mundo, quanto mais riqueza, melhor. E quando eu falo isso, eu falo de coisas materiais, coisas terrenas. Mas para a gente existe uma riqueza muito maior do que pedir somente que o ano seja cheio de bênçãos, cheio de riquezas. Se é que o que a gente pede pode estar voltado a bênção ou riqueza. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Vamos lá, Josué capítulo 24, a partir do versículo 14, diz assim: Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, o Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, repita comigo: se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Verso 16. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir os outros deuses. Pois o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus, que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo, Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Repita comigo: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhe estabeleceu um estatuto, a uma ordenança em Siquém. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra, que mais uma vez está sendo lida, Senhor, nesta manhã, neste dia, neste lugar. Que ela cumpra o propósito, Senhor, que ela foi instituída. Deus, que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor receba toda a honra para si, porque nós somos apenas vasos de barro, Senhor.
para que a excelência do poder seja tua e não nossa. Se a tua misericórdia nos alcançar mais uma vez nesta manhã, fale com a igreja, Senhor, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Não permita que Satanás venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, irmãos, é um texto bastante relevante para a gente nesse século. A gente passou esse tempo, o ano de 2024, falando a respeito de tomar decisão, idolatrias e tudo mais. E eu ali em casa, refletindo a respeito da palavra de Deus, veio esse texto. Me veio a lembrança o texto de Josué capítulo 24. E esse texto de Josué capítulo 24, ele fala exatamente do período do final da vida de Josué. Josué já tinha travado grandes batalhas. Josué era um dos guerreiros, praticamente assim do tempo ali de Moisés, leais, né? Josué era um soldado, melhor dizendo, implacável. Josué participou de grandes feitos ali junto de Moisés. Acompanhou Moisés dentro da tenda. Quando Deus tirou a tenda do meio do povo de Israel e colocou fora. E ali Moisés dormia naquela tenda. Quem dormia também naquela tenda era Josué. Josué foi um soldado implacável e espiritual naquele tempo, usado por Deus. Tanto é que depois que Moisés parte, Deus chega para Josué e diz: olha, meu servo Moisés é morto. E ali Deus chama Josué para uma liderança diante do povo. E por muito tempo Josué liderou esse povo. E agora aqui no capítulo 24, Josué já está no seu período do fim da sua vida. Josué está velho. Seu período de velhice chegou. E Josué tinha tantas outras coisas para se preocupar no período da sua velhice. Ele poderia estar se preocupando com ele. Ele poderia estar se preocupando com a sua própria parentela em si. Josué poderia estar se preocupando com os feitos de Deus na vida dele. Mas Josué tinha uma visão além de si mesmo. Josué, no seu período de fim de carreira, e isso aqui mostra o espírito de liderança. Quando alguém tem um espírito de liderança, não se preocupa somente consigo mesmo. É o que acontece com Josué. Josué, no período da sua velhice, ele vai olhar para o povo e ele vai se preocupar com a direção que o povo está tomando. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Ele tinha todos os motivos para dizer: agora eu vou jubilar. Acabou o meu tempo. O povo que siga o seu rumo. Mas Josué olha para o povo e diz: eu ainda tenho uma missão antes de eu partir. Antes de eu sair do caminho do povo e seguir a minha trajetória e morrer no Senhor. Josué olha para o povo e ali, inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer duas reuniões. Quantas reuniões? Quantas reuniões? Josué faz duas reuniões. Isso inicia a partir do capítulo 23. Ele junta todos os líderes que encabeçavam o povo, todos aqueles que trabalhavam junto com eles. Ele junta todos os líderes, se levanta diante deles, para poder trazer o senso de responsabilidade. Por que a temática posicionamento? Porque depois que o tempo vai passando, e alguns vão envelhecendo na sua carreira, e pessoas novas vão surgindo, a preocupação que fica é essa que Josué está tendo, pastor Adriano. Como está se findando a minha vida?
Ou como eu desejo trilhar a minha vida diante de Deus? A preocupação maior para 2025, e aqui eu falo de um desabafo pessoal, a minha pessoa, a minha análise, a necessidade para 2025 não é pedir bênçãos. A prioridade maior é posicionamento. A prioridade maior não é a gente mostrar a Deus a lista que a gente sempre tem costume de mostrar. Como se Deus, eu costumo sempre dizer, como se Deus fosse o Papai Noel desse tempo cultural, onde ele fica sentado, se empanturrando de comida, e vai nas casinhas e dá presente para o povo. E eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Deus é um Deus abençoador. Mas a bênção maior não se resume ao que Deus pode dar com suas mãos. A bênção maior está em como Ele é para nós. Porque se Deus nos deu tudo o que pedimos, mas Ele não está na nossa vida, que bênção nós estamos conosco. Que bênção nós estamos possuindo. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então Josué vai diante do povo, e no capítulo 23, no verso 6, ele diz: sejam corajosos diante de Deus para cumprir a lei dada a Moisés. Naquele período era a lei. Naquele período a lei era o estatuto, era o mandamento. Hoje, no século 21, chegou para nós o Evangelho segundo Cristo. E Cristo não aboliu a lei, mas Cristo deu um novo testamento. E Ele dando o novo testamento, Ele não aboliu o testamento antigo. Ele simplesmente aprofundou. Mas naquele tempo era a lei. Qual era a preocupação de Moisés? A lei era a figura de instrumento, de caminho de obediência para o povo. Quando alguém tinha que prestar obediência para Deus, o que eles deveriam olhar? A lei. Porque a lei era o que apontava o caminho naquele tempo. Então Josué olha para eles e diz: vocês vão precisar ser corajosos. Olha para o teu irmão e diga para ele: é preciso ter coragem. Por que Josué está dizendo que é preciso ter coragem? Porque o caminho de obediência, ele é estreito. O caminho de obediência, ele é negação. E como explicar para nós que Deus continuou apertando esse caminho? Jesus olhou e a primeira coisa que ele vai dizer para alguém que deseja segui-lo é negar a si mesmo. Quando nós desejamos trilhar um caminho de obediência, é preciso ter coragem. Porque negar a si mesmo não é fácil, irmãos. Negar a si mesmo não é para filhos imaturos. Negar a si mesmo não é para bebês. Negar a si mesmo é para homens maduros. Por isso que Josué olha para eles e diz: vocês precisam ter coragem. Porque nessa caminhada é preciso ser viril diante de Deus. Sejam corajosos. E o contrário de coragem é covardia. Não se pode ter covardia diante de Deus. E Josué continua dizendo: porque nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Meus irmãos, ninguém poderia ferir Israel quando Deus estava no meio de Israel. Não havia possibilidade alguma do povo de Deus naquele tempo ser tocado. Não havia possibilidade. Poderia ser o exército maior que fosse, ninguém conseguiria tocar em Israel. Ninguém conseguia tocar no seu povo. O único período que a gente lembra que um exército pequeno, inferior, não foi nem um exército grande, para ninguém dizer que eles foram feridos porque o exército era grande. Foi um exército pequeno, mas foi o quê? Quando caiu a estrutura, as muralhas lá de Jericó, aquele período, o que Deus disse para o povo? E Josué estava liderando:
junto com Moisés naquele tempo. O que ele está dizendo? Vocês não podem tocar em sequer uma coisa material dessa estrutura. Aí o que Acã faz? Ele olha uma capa brilhante, capa babilônica, ele deseja aquela capa babilônica, ele pega e leva para dentro da sua casa. Josué nunca tinha provado a derrota. Repita comigo, Josué nunca tinha provado a derrota. Não tinha altos e baixos. Não tinha, hoje eu faço assim, amanhã eu faço assado. Josué era um líder implacável. Nunca tinha experimentado derrota, pastor Ivani. Mas dessa vez, ele vai contra um povo inferior e perde a batalha. A primeira coisa que ele faz é como que isso aconteceu? Se Deus é conosco. Se Deus é conosco, por que nós estamos sendo derrotados? Se Deus é conosco, por que estamos passando por esse mal? Aí Deus olha para ele e diz: Josué, o pecado entrou dentro do povo. Vocês pecaram. Olha só, irmãos, um homem pecou, levou o fruto do pecado para debaixo da sua tenda. E de quem Deus foi cobrar? Da liderança. De quem Deus foi cobrar? Do povo. Um único feito fez toda a congregação perder a batalha. E dali em diante, irmãos, o que acontece? Acã morre, vocês conhecem a história. Desde aquilo ali, irmãos, eles não provam mais derrota. Então Josué olha para o povo e diz: vocês precisam ter coragem para estar diante de Deus. E o segundo pedido dele, no capítulo 1, verso 11, cuidem para amar o vosso Deus. Olha a preocupação de um líder. Esse povo precisa amar a Deus, Caio. Não é o que eles possuem nas mãos. Não são bens. Não são finanças. Não são coisas. Cursos, faculdades. Eu não estou falando que você não deve estudar. Eu estou falando que essas coisas não podem ocupar o lugar de Deus na sua vida. O que Josué está dizendo: vocês precisam cuidar para que vocês amem ao Senhor. E qual é a preocupação de muitos como um do viro ano? O que eu não conquistei para conquistar? E é bom fazer planejamento, pequeno, médio, longo prazo. Mas a preocupação de um cristão maior: como está o meu amor diante de Deus nesse ano de 2025? O que eu deixei para trás, que eu trilhei o ciclo de 2025 e até hoje eu não estou cumprindo. A preocupação de um líder na sua velhice é: nós precisamos amar ao Senhor até o findar da nossa vida. E não necessariamente se Deus for fazer aquilo que a gente está pedindo, nós precisamos amá-lo. Aí Deus ministrou o meu coração: o perigo de andar no caminho de Deus sem amá-lo é se desviar dele. Por que nós nos desviamos do Senhor? Porque nós não somos capazes de amar a Deus. Amar a Deus é ter coragem. Amar a Deus exige de nós estrutura viril. Amar a Deus exige de nós renúncia. Amar a Deus exige de nós sacrifício. Amar a Deus exige de nós posicionamento. Só dá para amar a Deus quem se posiciona. Pergunta para o seu irmão: você está posicionado para esse ano? Porque o ano saiu e o outro entrou. E a pergunta é: você está posicionado? Isso salta no meu espírito, irmãos, porque essa pergunta
eu tenho feito para mim? Será que eu estou posicionado como eu me posicionei desde o tempo da minha conversão? O amor é uma coisa tão profunda que lá em Apocalipse, para uma igreja, obrigado, amor, Deus olhou para ela e diz: eu conheço o teu trabalho, eu sei que vocês abrem o culto, eu sei que vocês exercem, vocês, no que se diz respeito a serviço, são 100%. Quando alguém olha para vocês trabalhando, não tem o que culpar, mas eu tenho porém contra vocês. Olha, sabe aquele obreiro, a figura de obreiro daquela igreja? Abre culto, ele está lá. Fecha culto, ele está lá. Ele limpa, ele serve ceia, ele prega, ele canta, ele dança, ele faz. Mas Deus olhou e falou assim: tem uma coisa que você, meu trabalho, eu percebi que está faltando. Deixaste o teu primeiro amor. Josué já lá atrás, Assis e Sônia já estava dizendo: cuidem para que a alma de vocês amem ao Senhor. Porque é possível a gente ter passado o ano de 2024 sem amar ao Senhor e só trabalhando, e continuar no ano de 2025 servindo sem amar. Não é só cumprir agendas, não é só mostrar serviço para a liderança. O tempo de vida dele estava acabando, Ana. E ele estava preocupado se o povo estava amando ao Senhor de todo o seu coração. Fala para o teu irmão: você percebe que você serve muito mais do que ama? Diga para ele. Você percebe que com facilidade a gente vem trabalhar sem amar a Deus? A gente prefere trabalhar empurrado. Prefere deixar a cadeira mais limpa possível, os instrumentos mais arrumados possível. E a gente às vezes se preocupa em deixar os instrumentos organizados, mas a nossa vida de fidelidade não está organizada perante Deus. A gente quer trabalhar, a gente quer servir, a gente quer notoriedade, a gente quer instrumento, mas a gente não ama, porque o amor faz a gente abandonar o serviço e cair ao chão de joelhos. Mas cuidem para não terminar a vida ministerial de vocês com excesso de trabalho sem amor. E aí a pergunta que não: como o obreiro é excelente? É o que trabalha muito? Não, é o que ama muito, independente do quanto ele trabalha. Porque tem uns que só conseguem servir no domingo porque a agenda é grande, trabalha muito, muitos excessos, muitas iguarias na vida. É o fruto de quem quer adquirir muitas coisas. Uma hora seu tempo vai ser enxugado. Mas também quando se posiciona para servir, tem amor. O contrário de outros que podem trabalhar muito e não amar coisa alguma. Josué está preocupado. Como que está o seu coração relacionado ao Senhor? Aí me volta Josué capítulo 22, verso 5. Coloca aqui. Josué capítulo 22, verso 5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor, ou o Senhor, vosso Deus. Andeis em todos os seus estatutos ou caminhos. Guardeis os seus mandamentos e vos achegai-vos. Irmãos, vocês percebem o estágio? Agora é bom estar com o telão, né? Dá pra gente conjecturar junto com vocês, fazer aquele acompanhamento. Vos achegueis a Ele e sirvais. O serviço é o último estágio, irmãos.
olha isso aqui. Antes disso, ele fala, tenham diligência. Eu já vou entrar no que é ser diligente aqui. Andem em todo o caminho do Senhor, amem ao Senhor, melhor dizendo, o amor está acima de todas as coisas. Andem nos estatutos, porque é possível alguém desejar andar nos estatutos de Deus sem amar a Deus. Se não tivesse isso aqui organizadinho, até chegar o serviço, se não precisasse, ele não falaria. Mas o servir é o último estágio, irmãos. Porque Deus, ele fala que ele quer obediência e não sacrifício, é fruto de serviço. Obediência é fruto de amor. Você consegue entender isso? Guardeis com diligência. Você pode até dar um Google e você vai perceber o que é diligência. Se refere a um compromisso consciente e profundo de dedicação a Deus. Aí de quem a gente vai lembrar? Do próprio autor João. Lá no seu livro, ele vai dizer exatamente as palavras de Jesus. João capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Não existe amor sem correspondência e submissão. A gente aprende muito no casamento, irmãos. Quando a gente casa, a gente vê de fato o que é o amor. Porque o amor, ele está além de sentimento. Talvez você já tenha ouvido que amar é sentimento. Não, amar é posicionamento. Amar é decisão. Porque às vezes você se entristece. Quem já se entristeceu com seu cônjuge? A coragem agora para levantar a mão. Quem já participou de DR dentro de casa? Ainda tendo o amor. O amor não pode só ser fruto de sentimento, irmãos. Porque se fosse assim, a gente deixaria de amar em um instante, porque a tristeza ia tomar parte do coração. Mas o amor é uma decisão. O amor é um posicionamento. Por isso que não existe amor sem correspondência. E o que o mundo quer empurrar goela abaixo da gente? Que é sentimento. Igual os ursinhos carinhosos. Coração, coração, coração o tempo todo. E não é, irmãos. Às vezes as coisas vão fugir do controle. E você vai ter que se posicionar e amar acima do problema. Por isso que não existe amor sem correspondência e submissão. Depois dele dizer isso tudo, novamente ele vai ajuntar o povo. E a gente vai chegar lá onde a gente leu. E existem 3 fatos importantes sobre a fidelidade de Deus que ele vai entrar antes dele chegar ao posicionamento. Quantos fatos importantes? 3. O primeiro, ele trouxe a memória de onde eles foram tirados. Do verso 1 do capítulo 24, do verso 1 ao 4, ele fala da história de Abraão. Foi chamado do meio de uma família idólatra. Antes de jogar no posicionamento do povo, do que eles precisariam fazer como sinal de amor, ele lembra o povo do que o Senhor já fez. E a primeira coisa que ele vai lembrar, Bruna, é de onde Deus tirou o seu povo. Você está contando as derrotas que você teve na vida? Sim, não. Mas eu coloco estas derrotas diante de mim para, de fato, eu lembrar de onde Deus me tirou. Porque
Porque se uma vez a gente esquecer de onde Deus nos tirou, a gente está contribuindo para o precipício. Porque quando a gente lembra de onde Deus nos tirou, a gente trabalha mais, se esforça mais, ama mais, a fim de que a gente não volte para o lugar de onde Ele nos tirou. E a primeira coisa sobre a fidelidade de Deus é: lembrem de onde vocês foram tirados. E a segunda, Ele trouxe à memória: vocês foram libertos. Lembra que você estava no Egito? Lembra que você estava lá moribundo? Como eu já estive um dia, vou pegar minha figura de novo. Estava eu lá, moribundo, bailes, chopadas, bebidas, drogas. Estava eu lá e eu amava aquele estilo de vida. Mas Deus um dia me arrancou de lá. Deus um dia me tirou da beira do precipício e me colocou para se assentar entre os príncipes e princesas dele. Quem são os príncipes e princesas de Deus? São os que se submetem ao amor. São os que abandonam seu estilo de vida para amar a Deus. Eu tive que abandonar amizades. Eu tive que abandonar bijuterias. Eu tive que abandonar meu estilo de vida para eu amar a Deus de fato. Não existe amor sem submissão. Não existe amor sem correspondência. Não existe amor sem cuidado. Não existe amor sem posicionamento. Aleluia! Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Terceiro, trouxe à memória o que eles possuíam. Não tinha possibilidade alguma, Caio, de Israel possuir o que tinha nas mãos. A terra que mana leite e mel. Será que alguém consegue se identificar que tudo que possui agora é a bênção que o Senhor deu? Alguns se esquecem, mas Josué, no seu período de velhice, eu preciso lembrar esse povo. Vocês foram tirados do meio dos idólatras, foram libertos e estão possuindo a terra que o Senhor preparou para vocês, deixando claro que o próprio Deus, quem deu a terra, que eles não trabalharão. Imagina você receber uma bênção que você nem trabalhou para ela. Quantos aqui já se lembraram de coisas que possuem hoje que nem trabalharam para ter, mas estão se esquecendo? Portas que nem entrariam, mas foi Deus que aproximou as alianças. Lugares que nem frequentariam, mas Deus abriu os acessos. Então Deus está lembrando o povo: se recordem. E Ele ainda diz lá no verso 12: não com tua espada, nem com teu arco. Não precisaram nem guerrear. Bruno e Vanessa, não precisaram nem guerrear. Não precisaram nem trabalhar. Não precisaram fazer exatamente nada. E possuíram aquilo que Deus havia dado para eles. Deus está lembrando eles: lembrem de tudo que Deus fez com vocês, até vocês chegarem aqui. E agora, vamos ao que importa. Repita comigo: vamos ao que importa. Depois de Deus lembrar de onde eles saíram, do que eles foram libertos e da terra que possuíram sem trabalhar, aí a gente pode entrar nesse contexto aqui agora. Josué capítulo 24, verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Olha o desafio. Nós precisamos, o primeiro ponto do desafio é o temor. Sabe o que o temor retrata aqui? A graça, o amor a Ele. Temor fala de reverência, temor fala de respeito.
A gente lembra de Deuteronômio capítulo 10, no verso 12 e 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus te pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes no seu caminho, que ames, que sirvas com todo o teu coração, com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, os estatutos, e por aí vai. Aí a pergunta: percebem que o amor é o que dá a capacidade de cumprir os mandamentos de Deus? Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O amor é o que dá a capacidade da gente cumprir todos os mandamentos de Deus. O amor é o único ponto a ser considerado. Porque a gente enfrenta sol, chuva. A gente enfrenta período de luz, período de trevas. Tem dia que você trabalha muito, tem dia que você trabalha pouco. Tem dia que você está exausto, tem dia que você está com disposição. Tem dia que você quer dormir, tem dia que você quer ficar acordado. Tem dia que você está alegre, cheio de alegria. Dá bom dia para o papagaio e tudo. Mas tem dia que você não quer dar bom dia para ninguém. Mas independente de todas as estações, o que faz a gente permanecer amando, Carla, é o amor. Até hoje mesmo, se eu perguntasse, é claro que se você fosse corajoso, você levanta a mão. Mas se eu perguntasse aqui, quantos hoje vieram agora? Quantos entraram aqui como se hoje fosse o último culto? Talvez toda ou a metade da sua igreja levantaria. Eu seria o primeiro a levantar as minhas mãos. O desejo quase todos os dias é de abandonar. O desejo quase todos os dias é de deixar de existir. O desejo de quase todos os dias é de abandonar o trabalho que está sendo exercido. O desejo quase todos os dias é de abandonar o ministério. O desejo de quase todos os dias é de negar tudo que eu estou vivendo pela minha vida. O que faz eu romper em fé é o amor. O que faz eu acordar de manhã e vir para o culto e ainda assim vir 9h da manhã, sabendo que a oração da igreja é o amor. O que faz nós cultuarmos quarta domingo é o amor de Deus. O que faz a gente sair dessas quatro paredes e permanecer cumprindo os mandamentos de Deus é o amor. Por que de vez em quando a gente esbarra na desobediência? Se você olhar, você já não ama como amava antigamente. É o amor. Quem lembra aqui do período de conversão? O período de quando a gente iniciou na trajetória. Eu falo por mim, é claro que hoje eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes, porque hoje eu estou casado. Mas o que eu gostava, irmãos, eu adorava. Era ir para o meio da mata. Montava um bando de doido comigo, de madrugada. Aquele Monte das Oliveiras ali, apelidaram até aquela sala ali de Sala dos Profetas. Eita glória. Aí todo mundo ficava aqui embaixo. Onde é a Sala dos Profetas? Falei, eu já fui, tu já foi lá, mano? Lá no pico. Chega lá no pico. Tem uma partezinha que você desce, tem as árvores que cobrem ali. Eles chamam aquilo ali de Sala dos Profetas. Mas quantas noites eu não ganhei, não vou falar perdi. Que eu perdia no baile de favela. Fumando maconha, bebendo cachaça, eu perdi. Porque depois eu passei a ganhar. O que fazia um doido passar uma madrugada, agora que não mais, assistindo seriado, orando com meia dúzia de doido? Quem se arrisca a dizer o que fazia? Ou o que faz muitos fazerem isso até hoje? É o quê? É o amor, irmãos. Porque só o amor leva a gente a suportar. Lembra quando o apóstolo Paulo fala que a gente tem que até suportar o irmão? Suportar ali é de fato de você segurar o rojão, porque o amor é a única coisa que nos faz se relacionar com quem às vezes abandona a gente, com quem às vezes diz não pra gente, com quem às vezes a pessoa pode até não ser leal
o suficiente, com quem às vezes pode falar mal, ou com quem alguém, às vezes alfineta, ou com quem deixa de nos ajudar. Por que Paulo diz? Para suportar ao outro em amor. Porque o amor é a única coisa que nos faz suportar. O amor é a única coisa que faz a gente suportar, se sacrificar, jejuar, orar, ler a palavra de Deus, se submeter a um estilo de vida de santidade. É o amor. Quando nós abandonamos essas coisas por qualquer motivo, é porque o amor já não é mais a primazia, irmãos. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. O amor é o que dá a capacidade de cumprirmos com lealdade. Qual é o nosso problema, Miqueias? É que nós estamos conhecendo a Deus teoricamente. Porque quando a gente conhece ao Senhor literalmente como Ele é, a gente ama. Eu estava pensando sobre isso e o Senhor ministrando no meu coração. Conhecer teoricamente não nos dá a capacidade de cumprir, pois só se cumpre amando. Na prática. E não necessariamente na teoria. Eu lendo isso aqui em casa, o Senhor falou no meu coração. Comigo mesmo. Miqueias, não me ame à base de teoria. Você pode conhecer de Gênesis e Apocalipse o que eu fiz, quem eu sou. Mas você só vai saber quem eu sou de fato quando você me amar. Porque só o amor nos fará acessar aquilo que Moisés lá atrás acessou. Olha, Moisés, Deus, não envie anjo no nosso meio. Não envie anjo, eu quero o Senhor. Me mostra a tua glória. Ó, o fruto do amor. Ele poderia muito bem parar por ali, mas como ele amava o Senhor, ele queria algo mais profundo. Porque Moisés não conhecia Deus teoricamente. Moisés conhecia Deus como Deus era. E é por isso que nós precisamos conhecer Deus como Ele é. E só dá para conhecer Deus como Ele é amando. Nós precisamos amar mais a Deus. Aí eu, meditando, o Senhor dá essas conjecturas para a gente, essas ilustrações, melhor dizendo. Aí eu lembrando do tempo em que eu tirei minha habilitação. Eu falei, eu vou trazer essa ilustração para a igreja. Quantos aqui tiraram sua habilitação ou desejam tirar sua habilitação? São muitos, né? Que já tiraram ou desejam. Vocês sabem que existem as aulas teóricas e as aulas... Quando você passa pelas aulas teóricas, qual é a primeira prova que vem? A prova teórica. Depois que você passa na prova teórica, depois que você conhece o que precisa ser feito na teoria, chega a hora de mostrar em... Aí você passa na aula teórica. E no final da aula, da aula prática que você tem ali quando você vai tirar sua habilitação, chega o dia da prova. E a prova é a prova prática. Assim é diante de Deus. Acabou o tempo, irmãos, de conhecer a Deus teoricamente. Fala para o teu irmão que você precisava conhecer, você já sabe. Sabe o que está faltando para a nação brasileira? Prática. Os púlpitos estão lotados, tanto dos charlatões quanto dos fiéis, tanto dos apóstolos da visão apostólica divina, quanto os falsos apóstolos. Apostolado em si, deixa eu só abrir uma brecha aqui para vocês, irmãos. Pode ser que alguns concordem, outros não. Mas apóstolos, literalmente, foi naquele tempo, não existe mais. Agora, chamado apostólico existe.
Mas o apostolado em si, acabou esse conceito. Primeiro que para ser considerado um apóstolo tinha que ver Cristo. Não ficou como uma outra área. Pastores, um apostolado naquele tempo. Hoje nós temos um chamado apostólico, que é onde existem os sinais, ou o ministério, como o ministério do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Isso existe, irmãos. Agora, o cargo em si não tem mais, irmãos. Isso foi para aquele tempo. Amém ou não amém? Agora, existe a prática. Nós estamos vivendo o tempo da prática e não da teoria. É preciso praticar aquilo que a gente conheceu como teoria. A gente passou o ano de 2024 ouvindo: ame ao Senhor, ame, ame, ame. E agora? Chegou o momento de praticarmos o amor de Deus. E como que se pratica, João Lucas, o amor de Deus? Correspondendo ao amor. Segundo ponto, serviu com sinceridade e verdade. E o terceiro ponto para a gente encerrar: qual é o fruto de que de fato nós amamos? Aí Josué vem com o desafio. Repita comigo: deitai fora os deuses. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai. Sabe o que Deus estava falando com ele? Quando eu te levar para a terra onde você estiver, eu não quero que nenhum traço de uma vida caída esteja sobre a tua vida. O que Deus estava dizendo para Abraão? Deitai fora. Qual é a prova de que eu amo a Deus? É quando eu tiro com facilidade aquilo que me impede de ser mais santo. Você que entrou aqui, e talvez você nessa tua trajetória, desse ano de 2025, como é que eu faço para amar mais ao Senhor? Como é que eu faço para ser mais santo? A prova prática é quando você tem facilidade em abandonar aquilo que Deus está exigindo para abandonar. É tempo de deitar fora. É tempo de quebrar os ídolos. É tempo de removermos da nossa casa aquilo que está nos impedindo de ser mais santo. Por que não conseguimos servir a Deus de todo o nosso coração? Porque estamos vinculados a alianças idólatras que precisam ser abandonadas. Por que não conseguimos, eu vou dizer de novo, sermos mais santos? Porque estamos vinculados a alianças idólatras. Deus olhou para Abraão, e aqui eu falo de novo, Luquinhas: deitai fora, arranca do meio de vocês os ídolos, para amar ao Senhor. E nós aprendemos o que é idolatria, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que rouba o nosso coração de Deus. Idolatria é tudo aquilo que a gente passa mais tempo fazendo. E a maioria do nosso tempo, se eu passo muito mais tempo vendo filme, se eu passo muito mais tempo em seriados, se eu passo muito mais tempo em Netflix, se eu passo muito mais tempo em estádios de futebol, se eu passo muito mais tempo com essas coisas, isso é o nosso ídolo.
Eu sinto a graça de Deus. O Espírito salta, irmãos. Quer trilhar o ano de 2025 amando ao Senhor? Fala para o teu irmão, quebre os ídolos. Mas é destruir por completo. Tem um evento que a nossa igreja faz, que é o evento Explosão de Glória. Aí todo mundo, explosão de glória. Explosão de glória só se vive, irmãos, quando o ídolo na nossa casa é quebrado. A gente quer aliança com o Senhor, mas quando entra dentro da sala, Baal está lá. Você liga e assiste Baal. Baal doutrina a sua casa. Baal doutrina seu estilo de vida. Baal doutrina os seus pensamentos. Qual é o fruto daqueles que andam pensando? O que gera os maus pensamentos? É o que a gente consome, irmãos. A gente passa muito mais tempo com seriados do que lendo a palavra de Deus. Como nós iremos amar ao Senhor? Deitai fora. Quebre hoje. Destrui hoje. Você vai ser mais santo. E você vai orar mais, vai ler mais a palavra, vai jejuar mais. Por que muitos não fazem isso? Porque Baal doutrina a sua casa, Baal doutrina seus filhos, Baal doutrina a sua família. E o que o Senhor ardeu no meu coração? Diga para a minha igreja, tem que quebrar, irmãos. Tem uns que a primeira coisa que faz quando chega em casa é sentar no sofá e ligar Baal. Outros, o Baal está no bolso. Nós podemos fazer disso aqui um Baal. Você quer ver? Faz o teste. Bota a Bíblia do lado da sua casa. Experimento social, tá? Bota a Bíblia do lado da sua casa e bota o celular. E perceba a maior parte que você vai passar tempo. É o celular ou é a Bíblia, irmãos? É o celular ou a Bíblia, irmãos? Baal. Mas eu não rezo para ciclano, beltrano. E quem disse que idolatria é só estátua de gesso? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o nosso coração e nos rouba de Deus. O Espírito Santo está dizendo, deitai fora. Miqueias, e se eu não quiser? E eu gosto quando essa pergunta ela é feita. Porque Deus tem uma resposta para essa pergunta. Põe aqui para mim o verso 15 do capítulo 24 e a gente vai encerrar. Vamos ler, irmãos? Porém, se vos... Tá bom. Se vos parecer mal servir ao Senhor... É como se Deus abrisse a porta e dissesse, siga a sua vida. Se nesse ano de 2024 para 2025, você, no seu entendimento, isso não é para mim, a porta está aberta. Escolha hoje o que você vai fazer da sua vida. Deus não está colocando algema na vida de ninguém. Deus simplesmente está perguntando, meu amigo, minha amiga, se você não quer se submeter à minha doutrina, siga a sua vida. Mas se for para entrar, entra para ser doutrinado. Mas se você decidir ir, Deus não vai ficar ofendidinho. Deus não vai ficar chateadinho. O filho falou, pai, me dá herança, pega a herança e vai embora. O pai olhou para o filho, meu pai, me dê minha herança, aquilo que é meu por direito. Pegue suas trouxas, meu filho, e vai embora. Mas quando ele chegou diante do chiqueiro na vida, ele disse, os servos do meu pai vivem melhor do que eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai. Mas se eu
você, nós queremos ir embora, vai embora, irmão. Deus não está implorando para ninguém ficar. Mas se você quiser, a Bíblia diz, aquele que tem sede, venha. Quem tem fome, venha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Deus não é melancólico, Deus não é humano para se posicionar como nós nos posicionamos. Deus colocou um posicionamento diante de nós. Ou você quer a mim, ou você quer os ídolos, ou você vai passar a madrugada lendo a minha palavra, ou você vai passar a madrugada assistindo série, ou você vai levantar para orar, ou você vai levantar para fazer outra coisa. Acabou o tempo, irmãos. Acabou o tempo. Não há mais tempo. Pare de brincar. Não há mais tempo. Olha, você vai ver ministérios já trincando de cima a baixo, porque perderam a seriedade. Não há mais tempo. Olha para as redes sociais, o tanto de pessoas ganhando dinheiro para fazer meme com língua, para fazer meme com língua estranha, com os dons de língua estranha, pessoas brincando com a seriedade do ministério. Não há mais tempo. E a gente parece que a gente está sendo acometido por uma sonolência e cegueira espiritual. Mas hoje o Espírito Santo está falando aos nossos corações: posicione-se, se posiciona, toma um partido das Escrituras, viva o Evangelho, busca a minha palavra, ame ao Senhor acima de todas as coisas. É tempo de amarmos ao Senhor, é tempo de dobrarmos os nossos corações diante dEle. Deitai fora, se coloque de pé. Ei, deitai fora, deitai fora. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande rei. Eu vivi muito isso naquele tempo passado, irmãos. E hoje o Senhor, calhou de o Senhor me tirar do meio de um lamaçal de pecado e me fazer um ministro da palavra. Eu quero fazer o que fizeram comigo há anos atrás. Eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. E o desafio é de você vir aqui, até aqui no altar. O desafio para você ser mais santo é deitar fora os ídolos. O ato para você quebrar vai ser esse. E eu te digo, funcionou comigo há anos atrás. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Eu orava muito, Miquel. Eu tinha mais tempo para ler a palavra. Eu até juntava jovens para a gente ter tempo de devoção. E hoje eu não consigo fazer mais isso. Mas quando eu entro dentro da minha casa, Baal está lá. Eu quero orar por você.